Oi, Renata. Oi. Tudo bom, Maria Cecília? Meu nome é Cássio, eu sou psicólogo na clínica e Hum, eu de vez em quando dou suporte aqui nos eventos, daí hoje eu vou estar ajudando com suporte também. tá bom. Então podemos testar? Sim, tu tem um material para apresentar? Vou, eu vou apresentar uns vídeos. Então, só para a gente Sim. testar se o vídeo tá. Ai, não compartilhei o som. É bom e é ruim, né? Quando é assim, dependendo do resultado. Tá ok, tudo certo. Sim, dá para te ouvir bem, aham. Tá bom? Então, tá bom. Aham. Daqui O a pessoal pouco. normalmente demora um pouco para entrar, dá uns 8:05 assim. Tá bom, não tem problema. Eu só Sim. queria já entrar Tá. para Aham. ter certeza que está tudo bem, para organizar. Claro. Você acha que a minha Sim. luz está boa ou precisa pôr mais luz? A luz tá boa, mas se tiver como pôr um pouquinho mais, acho que o lado. Pra mim, tá o lado direito, tá um pouquinho mais escuro que o lado esquerdo, acho que a luz tá vindo. Sim, Deu melhor. uma melhorada, aham. Tá Mas tá, bom. tá ótimo, aham. Tá bom. Então vamos aguardar um pouco. Vou tomar água e a gente Tá espera. bem, eu vou passando os slides aqui, então, que é da clínica, dá Ah, pra tá divulgação da bom, jornada também, vou deixar tá no bom, fundo daí. tá bom, tudo bem. Até daqui a Obrigada. pouco. Até.
Oi, boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem, Cássio? Tudo. Acho que minha câmera voltou, Voltou. mas ela é de lua, às vezes. Tá bom. O frio, ela se encolhe. É. A Maria Cecília já entrou, já testou os slides com som, que vai ter Ah, alguns tá vídeos. bem. Daí ela foi tomar uma água também. Aham. Eu tomei um leite quente agora com mel. Ah, também é uma boa. Eu Esquenta preparei, muito. preparei um chá aqui. Tá passando a divulgação ali, né, Cássio? Isso, tá passando direitinho? Uhum. Eu não sei se nessa versão que tá passando já tá divulgado que vai ter online ou não. A gente tem que ver isso, né? Ah, imagino que não. Vou ver com a Fê para atualizar, Pra porque ela atualizar. domingo a gente tem a outra live, né? E Uhum, então a sim. gente poder falar nisso. Uhum. Essa não deve ter, faz um tempinho que eu peguei ela ali no grupo. Já vou escrever aqui para Fê. Uhum. Nós com esse frio aqui e a equipe que está na França passando muito calor, tu viu? Sim, as fotos de camiseta, né? Dando Sim, passeio. E eu vejo às vezes aparece os horários que elas postam as coisas, horários bem diferentes, né? Por causa do fuso. sim, sim. Hum. Eu ia tentar fazer, mas no fim deu, acho que confusão e elas, eu entendi Aham, que eu perguntei se tinha tradução, né? Porque francês eu não me habilito. E, sim. e aí tinha transcrição. Ah, tem que ler? Aham. É, mas aí eu transcrição não, né? Sim. Aham. É, Então, fica mais complicado, né? começava hoje às 4 da manhã, eu estava Uhum. habilitada. É, As né? primeiras 4 da manhã. conferências eram às 4 da manhã, então dava para assistir tranquilo. Sim. Era só conseguir acordar. É, tem essa. E continua conseguir trabalhar no dia, né? É. Bastante café.
mas não deu. Vamos aguardar as notícias. Uhum. Mas bom, normalmente voltam com novidade das viagens, né? Essa então, acho que eu vou voltar com bastante coisa. A equipe que está lá foi na casa da Lasnik. Uhum, uhum. Imagino que sim. É. É, A Josiane me mandou hoje foto na torre, do lado da Torre Eiffel, ali no, acho que num parque que tem na frente, tava ah, a turma toda, daí que legal, coisa boa. O pessoal está encabulado. Bom, mas é 7:55 ainda. uhum. Tu vê que tá dando uns chuviscos aí na tua imagem. Ah, tô vendo aqui. Ai, ai. Acho que eu vou ter que dar uma desligada nela por enquanto. Depois eu tento abrir de novo, tá, né? Tá. Oi, Ana, Oi, Maria Cecília. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, muito frio só. É, Muito, muito frio. aqui também. Quantos graus estão aí? Deixa eu te dizer direitinho. Quando eu olhei, estavam 7, mas tá atípico, né? Não é esse o nosso frio. É, Não, agora tá 12, mas a sensação é de menos. aqui também está 12, mas parece 5. É, é. Está muito, muito frio. E o pessoal que está na França lá, que foi para o seminário, estão com 44 graus. Meu Deus, É, estão derretendo. sim, e parece que no auditório que estão acontecendo as conferências lá do seminário não tem ar-condicionado. Imagina. Nossa. A É, França não tem muito esquema para o verão. pois é. Estamos nos extremos. É. Mas aqui em São Paulo fazia muito tempo que eu não usava tanta roupa de frio, porque aqui não tem muito frio assim. Pois é, Vocês ainda têm mais frio que a gente, né? sim, né? Mas como agora, fazia tempo também, não. É, Não lembro. muito frio, muito frio. Pelo menos aqui parou a chuva, né? Que a gente estava com aquela questão aí do, Nossa, de novo, né? de novo, com risco. É. A Janete tá ali, boa noite. Oi, Oi, Janete. boa noite.
Agora que vai dar 8 horas, é bom a gente esperar um pouquinho, né, Maria Cecília? 8h05 para começar, que o pessoal vai chegando. Sim, né? Não se preocupa. Enquanto isso, o Cássio está colocando ali a divulgação da jornada. Sim, vai ser muito boa também. Vai. Vai ter online também, né, para quem não puder estar presente. Demoramos para abrir porque a Lasnik tem uma preferência de encontrar todo mundo, enfim. Sim. Mas às vezes é difícil, né? É muito difícil. Eu gostaria muito de ir, mas eu não consigo viajar nesse momento da vida. Então, por isso que vão outras pessoas do Prisma, né? Uhum. Vem a Alicia e a Marisa. São ótimas, são É, ótimas. a Mariângela não pode também, então nós conversamos uma noite com ela, tivemos um evento. É, ela me contou, falou que foi muito legal. O pessoal está chegando. Eu liguei um ar aqui tão quente. Ai, que gostoso. Oi, Jaqueline, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo. Tu testou, né, Maria Cecília, o material que tu quer Já, compartilhar? já testei. Eu vou passar Tá. alguns vídeos, que sempre é legal. Uhum. Oi, Fernanda. Boa noite, gente que está chegando. Gente corajosa. É, boa noite. Pensei que tava dormindo. Oi, Maquiné. Nossa, que gostoso matar saudades. Ó, o grupo já tá. Eu tô com a programação aqui da Lasnik embaixo, é isso mesmo? Uhum. Tá todo mundo com isso? Ah, tá. É, tá. Isso. Boa noite, Fernanda. Nós estamos aguardando o pessoal que está entrando. Já vamos começar. Enquanto isso, o Cássio, nosso colega, está colocando a divulgação da jornada, da Tá, vinda da Lasnik aqui em Porto Alegre em agosto. tá ótimo, obrigada.
Oi, Maria Hilda. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo bom? Hum. Bem, queria estar aí hoje. Ana, tudo Mas bom? tá mais Acabei quentinho de, aí. acabei de ver que você colocou o link ainda bem, porque eu estava esquecendo. Ah, Foi ótimo lá no oi, grupo. Haddad. Olá, Cecília, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada, Cecília. De nada, imagina. Pode compartilhar o link com alguém que esteja pedindo. Quem sabe começamos, né? Já é 8h06, acho que. Vamos lá. Boa Boa noite a todos. noite. E quem puder abrir a câmera fica mais simpático. Aquece com esse frio que está aqui no sul e em São Paulo. Bom, eu sou Ana Cristina Tofani, sou da equipe da Clínica Horizontes e a maioria, né, das coordenadoras da equipe estão na França, no seminário lá com a Lasnik, então por isso não podem estar aqui presentes. E hoje nós temos o prazer de receber a Maria Cecília, que vai nos falar um tempo, depois nós vamos poder conversar com ela. E para quem não conhece, né, a Maria Cecília eu vou apresentar, tem um currículo extenso, né, uma formação importante assim e muita experiência para compartilhar conosco. Nós fizemos o convite para poder nos aproximar um pouquinho, né, dos conhecimentos da Maria Cecília, aprender com ela, trocar ideias. A Maria Cecília é psicanalista, membro efetivo, analista de data e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Analista de criança e adolescente pela IPA, é coordenadora da Clínica Transcultural e da Clínica de 0 a 3, intervenção nas relações iniciais pais-bebê do Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É pós-doutora e doutora em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Especialista em Psicopatologia do Bebê pela Universidade de Paris 13. Membro do Grupo Prisma de Psicanálise e Autismo, membro da CIPA, membro do RIEP. A CIPA é a Coordenação Internacional entre Psicoterapeutas e Psicanalistas que se ocupam de pessoas com autismo. E o RIEP é a Rede Internacional de Estudos sobre a Psicanálise e a Psicopatologia do Infância. Membro do INSPIRA, International Symposium for Psychoanalytical Research on Autistic Disorders. Pela IPA, ela é Chair no LIASSOM, Comitê da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Curitiba, e membro do IPA Education Committee in the World. Autora e organizadora de vários livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, autora de artigos publicados e autora dos livros A Paixão de Formar, Sobre o Mundo Psíquico do Professor Apaixonado, A Herança Psíquica na Clínica Psicanalítica, A Construção da Parentalidade, Intervenção e Prevenção, e organizadora dos livros Sexualidade Começa na Infância, Fronteiras da Parentalidade e Recursos Auxiliares. Pensando a clínica da primeira infância, vínculos e diversidade profissional. Espaços para interlocução. Publicados pela Blucher Editora. É coautora com o grupo Prisma de Psicanálise e Autismo dos livros Psicanálise de Ninhos com Autismo e Atendimento Psicanalítico do Autismo. Então, a Maria Cecília vai nos falar da Clínica Viva da Parentalidade. Te passo a palavra. Obrigada, Ana, obrigada. Queria dar boa noite, saudar vocês. Estou vendo que a Silvia está aqui também, querida, Karina, querida.
Quem eu estou conseguindo reconhecer aqui com meus óculos que já estão vencidos. É muito bom, muito boa noite para vocês. É muito bom ver vocês. Andresa também, estou vendo você aqui. Tem gente do Brasil inteiro. Muito gostoso a gente poder compartilhar ideias, né, com todos vocês. Bom, esse tema é um tema que me apaixona muito, né? Um dos artigos que eu escrevi sobre o lugar dos pais na clínica de criança foi publicado pela revista de Porto Alegre. É um artigo bem interessante que também ajuda na clínica com crianças e com bebês, onde eu falo muito da importância dos pais serem nossos coadjuvantes, né? Sei lá, coatores no trabalho com as crianças. Né? A gente hoje trabalha com os pais muito de perto e muitos pais nos procuram para saber se eles estão indo bem e se os filhos estão indo bem. Essa questão da função parental, com tantas influências das redes sociais, né, das coisas do Dr. Google, interfere e muitas vezes atrapalham a intuição natural de todos os pais. E muitas vezes eles vêm meio que confirmar ou pedir ajuda ou tirar dúvidas, conversar com a gente. Eu adoro fazer esse trabalho, é uma coisa muito rica. Né? Ultimamente, eles têm pedido para eu fazer uma microavaliação dos jovens, adolescentes e crianças menores um pouco, para ver se está tudo bem. Ontem mesmo eu dei a devolutiva para uma família que a menininha, quando eles descreveram para mim, parecia uma criança com transtorno global de desenvolvimento grave. E a menininha comigo foi ótima. Eu falei para a mãe que eu não sabia o que falar para ela, porque o pai não pôde vir, porque eu vi que a menininha era ótima, cheia de recursos, lúdica, criativa, cheia de mundo de fantasia. Esses casos me intrigam muito, porque me fazem pensar, né? O que será que está disfuncional no vínculo com a família? Então, é um prazer para mim enorme conversar com vocês sobre esse tema. E eu vou começar a falar para vocês que essa clínica da parentalidade tem influência de muitas vertentes da meu desenvolvimento profissional. Né? Tem um trabalho que eu fiz por muitos anos no SEDES, com um curso de relação pais-bebês. Tem um trabalho que eu fiz por muito tempo na Unifesp, com a clínica de bebês. Tem a clínica da Sociedade 03, que eu coordeno e que é uma clínica muito viva, com muitos casos. Amanhã mesmo a gente tem que encaminhar 2 casos que chegaram recente para nós. Então, a gente está sempre trabalhando muito nessa clínica e tem a influência de toda a minha formação, né? Com as ideias da Tavistock, com as ideias do Bion, de Hevery, de continência, com as ideias de Winnicott, de consulta terapêutica, com as últimas contribuições da Regine Pratt, que nos enriquece muito com a questão das ações interpretativas e também dos recursos auxiliares que cada vez mais os pais vão se utilizando para acalmar os bebês e não utilizando os próprios recursos, como as cantigas de ninar, a prosódia materna, as narrativas, né? E mesmo as brincadeiras, né? Que a gente carrega com a gente desde a nossa infância. Também a gente tem muita influência do Ghost, do Vitor Guerra, com as ideias da grade de intersubjetividade, com as contribuições da Marie-Rose Monroe e do Le Bovissier. A Marie-Rose Monroe trabalha muito com a clínica transcultural, então toda essa ideia da gente trabalhar com as culturas das famílias e respeitando as culturas e os diferentes de nós, né, sem julgamento moral, etc., é um enriquecimento muito grande para a gente escutar e acolher as famílias. A gente também conta muito com a experiência de observação de bebês no método Sterbic. Né? Então,
a proposta da Esther Bick de ajudar a gente a observar um bebê por pelo menos 2 anos e desenvolver a nossa capacidade de continência e observação é fundamental na clínica com pais bebês. Porque na clínica com pais bebês a gente raramente faz uma interpretação. A gente faz intervenções que promovam redes de sentido e que promovam uma integração das dores, vamos dizer assim, né? Dos sofrimentos de todo mundo que está ali presente na sala de análise. Eu acho que é isso. Bom, também a gente usa muito e se apoia muito nas ideias de desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento proposta pelo Trevartem, e também toda a clínica da primeiríssima infância, que é tão difundida pela Lasnik. Então, hoje em dia, a gente muitas vezes recebe os pais para fazer uma avaliação diagnóstica, né? Ou eu diria, uma avaliação que desfaz diagnósticos de autismo, que muitas vezes os pais chegam já achando um monte de sintoma, onde ainda não existe sintoma e são características do desenvolvimento. Bom, eu estou lembrando dessas contribuições, mas vocês vão ver que quando eu for falando vão aparecer outros autores que são muito significativos da minha formação. Eu sempre que começo a falar de pais, de parentalidade, eu conto uma lenda africana, né? Essa lenda africana está na introdução do meu livro, porque eu acho ela maravilhosa. Ela diz assim que um bebê não nasce no dia que ele nasce, nem no dia que ele é concebido. Que o bebê nasce na mente da mãe, quando ela vai para debaixo de uma árvore e cria uma música do bebê. Então, essa lenda africana fala de um nascimento de um vínculo. E isso eu acho muito importante, porque essa lenda falar do nascimento do bebê na mente da mãe antes de qualquer coisa é fundamental nos dias de hoje, né? Muitas vezes os bebês hoje são mais uma coisa que os pais querem ter e não que queiram constituir uma família. Bom, então, continuando a lenda, ela cria essa música e ela ensina ao companheiro a música e eles cantam essa música fazendo amor, pedindo para o nenê se juntar a eles. E depois essa música é ensinada para as parteiras, para as comadres, para as pessoas da rede dessa mulher, e essa música é cantada na hora do parto, depois nos momentos de passagem, nos aniversários, nos rituais, quando há conflitos e muitas agressividades. Essa música é cantada novamente para lidar com esse momento de transição. E depois essa música é cantada no casamento e, por último, no leito da morte. Então, essa música é o que marca a data do nascimento do bebê. Então, eu gosto de falar disso porque isso vai marcar todo o desenvolvimento e toda a construção da função parental do bebê. O outro aspecto que eu acho importantíssimo falar para vocês é que a parentalidade é um processo que se constrói por meio das relações dos pais com o seu filho. A gente não nasce pai e mãe, a gente se torna pai e mãe, ou pais, né? O bebê faz os seus pais, assim como os pais fazem o bebê existir. O bebê, com todas as suas características, é um parceiro ativo na construção da parentalidade. O bebê tem algumas necessidades básicas, né, quando ele chega ao mundo, de se sentir contido, de sugar, que é o prazer oral, e também ele necessita de um objeto que ofereça para ele todo o holding, todo o envoltório, né, todo o envelope psíquico, ou também, se a gente quiser chamar de uma continência, e a disponibilidade emocional com capacidade de reverie. A mãe tem que ter total disponibilidade emocional, porque o Meltzer depois vai dizer que
Para a gente constituir uma relação de intimidade, a gente precisa da continuidade, da constância e da disponibilidade total do objeto. Não dividir a atenção emocional da mãe com a televisão, com o celular, com outros barulhos, né? Que ela possa estar inteira, olho no olho com o bebê, como o Vitor Guerra descreve tão bem no primeiro indicador de intersubjetividade. Então, hoje, a gente se vê com muitos conflitos, né, na hora que vai ter um filho. E são questões muito contemporâneas, né? A mãe, ela vai ter que lidar com um conflito da maternidade, da tirania da maternidade, da crise de identidade, que a Regine Pratt descreve como a maior crise da gente, da vida, e ela vai ter que lidar com a vida profissional dela, que ela vai ter que parar toda a vida profissional. E não são raras as mulheres que têm uma autonomia, uma função profissional muito bem estabelecida, porque hoje a maternidade é muito mais tardia do que nos tempos anteriores. Então, a mulher vai ter que viver um conflito entre a independência que ela tem, a autonomia, e a dependência total do bebê. O bebê vai sobreviver às custas da mãe. E o bebê, nessa dependência absoluta, ele vai estar com uma comunicação, com um diálogo todo corporal e sensorial. Então, muitas vezes, a mãe se vê muito angustiada nesse momento, especialmente no primeiro mês após o parto. Então, ela vai ter que lidar com a autonomia total versus os estados primitivos da mente, que a mãe regride, a mãe vê o bebê, né, totalmente regredido, pequenininho, e isso é um grande desafio, entre lidar com o verbal e o não verbal, entre lidar com a falta de rede parental. Hoje as mulheres são muito solitárias na maternidade, uma porque muitas vezes elas estão longe da família de origem, muitas vezes ela não conhece a vizinhança, muitas vezes ela tem o bebê em idades diferentes das outras amigas, então isso tudo deixa ela muito solitária. E, além disso, ela tem que viver todo o desamparo, né? Todas as emoções de desamparo dela e do bebê. Um outro aspecto é a convocação do mundo, né? A gente vive num mundo que nos convoca o tempo inteiro, não só para as atividades sociais, mas também para as atividades consumistas, como também as atividades que se passam nas redes sociais. E isso compete com as necessidades do bebê, que é de uma devoção total. O outro aspecto é o que eu tinha falado com a Lenda, que é o desejo de ter um filho versus o desejo de ser pais, de constituir uma família. Esse é um outro conflito da contemporaneidade. Outros conflitos que a gente vive é a relação com um bebê idealizado, né, que é um bebê tardio, esperado, planejado, super desejado, versus o bebê que chega para nós sempre como um desconhecido. Todo bebê, por mais que a gente veja traços no ultrassom tridimensional, que a gente reconheça o narizinho do papai ou a boca da mamãe, os olhos de alguém, né, de alguém conhecido, o bebê, quando chega, é um total desconhecido. E lidar com o desconhecido, em geral, é difícil, né? E o bebê, então, vai ter que ser descoberto, ter que ser desvelado nas suas necessidades, no significado do seu choro, nos seus desconfortos. Como os bebês têm sido cada vez mais tão planejados, a mãe também, os pais também. Quando eu falo pais, eu queria que vocês pensassem que eu estou falando de casais heterossexuais e casais homossexuais. A homoparentalidade não se diferencia tanto
da heteroparentalidade. Isso é importante vocês terem em mente, né? Os conflitos de um casal homossexual não são diferentes dos conflitos de um casal heterossexual. E então, esse bebezinho tão planejado, ele vem já com uma carga de ser logo perfeito, logo grande, logo independente, quase na faculdade, né? Os pais já projetam um monte de coisas sobre esse bebê que mal chegou no mundo, né? Um outro aspecto que é muito negado na hora que a gente tem um bebê são as angústias de morte. O nascimento é um paradoxo de vida e morte. Então, isso é uma coisa que muitas vezes não é dita, mas que os avós carregam muito essa angústia, né? Geralmente, os avós estão mais preocupados se o bebê vai nascer bem, se o bebê vai estar saudável, se a mãe descansou o suficiente, né? Se dedicou a essa gestação, e tudo que a gente pode detectar do bebê durante a gestação, que antigamente a gente não detectava. Outro aspecto das questões contemporâneas é a vivência do estado de preocupação materna primária, como descreve o Winnicott. Esse estado de regressão que a mulher vive pela poda hormonal que se dá logo após o parto é um estado de loucura normal, né, como diz o Winnicott, mas que é muito angustiante, especialmente para as mulheres que são mães depois de já ter uma carreira profissional, uma independência econômica e profissional. E esse estado de preocupação materna primária, unido à questão da dependência e o estado emocional primitivo do bebê, faz a mulher entrar em contato com emoções muito primitivas dela mesma, que se dá graças a um conceito que eu gosto muito de falar, que é o conceito de transparência psíquica, que foi proposto pela Bidlovsky, e que ela fala que nesse momento que a gente tem um bebê, a gente tem um trânsito emocional entre o inconsciente e o consciente muito fluido. Não é só na mãe, não, no pai também. E isso é o que favorece as intervenções pais-bebês, porque a gente consegue associações emocionais, né, inconscientes, com muita facilidade, devido a esse estado emocional que se dá na chegada do bebê, e que é justamente uma forma de abrir espaço para a chegada de mais um amor na nossa vida, né? Para a chegada de mais alguém dentro do nosso mundo interno, que é o nosso primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, não importa. A outro aspecto é esse conflito entre a devoção materna total, né, que o bebê demanda, que a mãe não sabe que é dia e noite, não consegue, às vezes, nem tomar banho, nem comer. Se não tem alguém que faz uma rede em torno e ajude, a mulher fica muito devota e muito dedicada ao bebê, versus todo o mundo de independência que ela tinha um dia antes de nascer o bebê. O outro aspecto é as informações externas, né? O Dr. Google e tudo que as pessoas começam a dar opinião e sugestão, versus a possibilidade de entrar em contato com as próprias descobertas, com os próprios valores de ser humano, né? Valores que a gente carrega da nossa família, da nossa cultura, e a toda a nossa capacidade intuitiva que pode ser muito explorada nesse momento que chega o bebê. Então, dado tudo isso, ainda nós temos hoje em dia a amamentação como livre demanda, que é uma proposta da pediatria, mas que sugere que isso seja feito especialmente no primeiro mês, que o bebê ainda não está organizado com os horários, mas que isso é traduzido atualmente muito mais como uma livre demanda até os 3, 4 anos de idade. E isso, para nós, psicanalistas, gera um problema muito sério,
porque a introdução da capacidade simbólica, a separação da mãe como um objeto total, não só um objeto seio, a capacidade de introjetar a voz materna, o carinho, o acalento, acaba sendo substituído pelo seio, né, pela amamentação. E muitas vezes as mães amamentam e nem percebem que a necessidade do bebê não é fome, é outra coisa. Então, essa é uma questão atual bastante complexa, né, que a gente tem que lidar muito no consultório, em ajudar a mãe poder ter liberdade de autonomia, né, porque também amamentando ela, o bebê fica dependente totalmente dela, e o pai e outras pessoas têm pouca entrada. E a outra questão é a cama compartilhada, que também é sugerido no início da vidinha do bebê. E muitas vezes isso é traduzido como esperar o bebê querer ir para o seu próprio quarto. E a vida de casal acaba, né? Acaba, ou então o bebê vai compartilhar disso também, o que não é legal para o bebê, né? Então, essa questão de cada um ter o seu espaço vai ajudar a lidar com as angústias de separação, com a capacidade simbólica, com a possibilidade do bebê ter também mais subjetividade e mais autonomia. Outro aspecto é a medicalização precoce, os diagnósticos precoces, e outro aspecto são os objetos de sustentação, que a Regine Prato chama muita atenção para isso, que é tipo esses bebê confortos que chacoalham o bebê, que cantam musiquinha, que substituem o colo materno, ou o braço materno ou paterno na hora do banho, com uns apetrechos que se colocam na banheirinha. Então, são uma série de coisas que acabam oferecendo uma sustentação mecânica e não uma sustentação humana. Outros aspectos são os objetos estimulantes excitantes, que, que, que têm um efeito neurológico muito sério, porque tanto os celulares, quanto os chocalhos, quanto a televisão dão uma excitabilidade no cérebro que muitas vezes dificulta o bebê a se acalmar e poder dormir. Bom, também a gente pode pensar e considerar que quando a gente se torna pai e mãe, a gente carrega conosco um registro social das questões culturais, históricas, jurídicas, a gente carrega conosco questões transgeracionais, que tem a ver com o que o Lebovici fala muito, que é o bebê fantasmático, que tem a ver com os conflitos edípicos dos pais inconscientes, e tem a ver também com o bebê imaginário, que é o bebê das expectativas parentais. Muitas vezes, esse bebê imaginário fantasmático impedem dos pais se relacionarem com o bebê real e subjetivado. Também a gente tem todas as questões do registro psíquico, a nível cultural e a nível emocional mesmo, né? Então, no registro psíquico, vai envolver as questões da feminilidade, a crise pessoal da vivência da parentalidade, as questões ideológicas tradicionais, as afiliações familiares, as filiações também. Às vezes, o bebê se torna como o falo da mãe, né? O bebê é tudo para a mãe. E isso fica uma carga emocional projetada sobre o bebê muito grande. Às vezes, o bebê, quando a mãe é mais jovem, é um brinquedinho dela, não é um sujeito.
Às vezes também o bebê ele é fruto do desejo edípico, é um filho sonhado com o próprio pai, ou um presente recheado de fantasias incestuosas, ou então também, às vezes, nas famílias em que foram criadas pela avó e não pela mãe, a filha também quer dar para a mãe a filha que ela não pôde ter. Então, o bebê acaba sendo filho da avó, não neto, né? Bom, e o bebê também carrega as projeções de todo o universo emocional da mãe. Eu gosto muito das ideias de uma mulher inglesa que chama Shuttleworth, que ela fala que para a gente ter um bebê e construir um vínculo, a mãe tem que ter maturidade emocional suficiente para suportar todos os tipos de sentimentos suscitados pelos cuidados do bebê, sem senti-los como ameaçadores, né? Sem sentir que o bebê está atacando a mãe, ou está provocando coisas na mãe, mas que são problemas do desenvolvimento dele. O bebê precisa ter capacidade de solicitar o contato, a Lasnik fala muito da capacidade de convocação do bebê, e a mãe ter suporte ambiental e um limite de demandas que ela possa suportar. Muitas vezes a mãe perde a mãe, ou perde o pai, ou tem uma mãe doente com câncer, ou muda de emprego, ou o marido perde o emprego, ou muda de casa. São demandas que atrapalham a disponibilidade emocional da mãe. O Meltzer também fala que os pais precisam ser capazes de gerar amor, manter a esperança, conter a dor depressiva e promover o pensar. É muito sofisticado isso para qualquer um de nós, especialmente quando a gente é pai. E eu adoro também falar do Di Loreto. O Di Loreto foi um psicanalista muito interessante, psiquiatra e psicanalista, e ele escreveu um trabalho que se chama O Erro do Pensar. Como que é mesmo o nome do trabalho dele? Bom, é uma coisa sobre o filho adotado, não sei se chama adoção ou o filho adotado, um erro do pensar, porque ele diz que o filho adotado é idêntico a um filho normal. E ele, nesse trabalho, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar com a Ana, ela compartilha com vocês, ele fala que tem 4 itens fundamentais das relações familiares que produzem filhos bem identificados, que gostam de si mesmo e dos outros. Então, ele propõe uma tetralogia da normalidade. E o primeiro aspecto que ele fala é a função materna. Então, ele fala que o bebê, para ele se desenvolver, ele precisa de alguém que cuide com prazer e disponibilidade, o que vai permitir a construção da confiança e da crença no encontro de um objeto que a compreenda. Essa função materna tem que ser prazerosa e fluente, como mão de obra. Depois ele fala que tem que ter a função paterna, que tem que ser firme e sólida. Alguém que coloque limite, o que vai favorecer o processo de separação, individuação e simbolização. Depois ele fala que precisa ter, na função materna e paterna, né, pensando nos casais, sejam homoafetivos ou heteroafetivos, que tenha uma atração afetiva, sexual e intelectual entre os pais. Se for mais de um cuidador, como nas casas de abrigo, é fundamental que haja uma sintonia e parceria entre eles, um vínculo cooperativo para que sejam capazes de conter os ataques dissociantes e incestuosos que venham a eclodir durante o crescimento. E, por último, ele fala que tem que ter um apego à realidade, um certo toque ético, um apego à verdade. Na construção desse vínculo cooperativo, os cuidadores também devem transmitir às crianças
valores éticos em relação à realidade e à verdade em que vivem. Bom, e qual que é o nosso papel como terapeuta na construção da parentalidade? O nosso papel vai ser co-criar, co-construir, juntos, trocar, confrontar nossas percepções com a dos pais e filhos para possibilitar mudanças. Não se trata de dizer como ser pai ou como é preciso fazer, mas de permitir que as capacidades dos pais surjam e que nós as sustentemos. E como dizia o Lebovici, nós temos que transformar as competências do bebê em performance. Ele sempre valorizava muito, né, o desenvolvimento dos bebês. Então, a gente tem que construir e fortalecer o vínculo mãe-bebê, construir a função parental, prevenir situações de conflitos, estar atento a possíveis transtornos do desenvolvimento, riscos, né, de desenvolvimento que possa estar ocorrendo, ajudá-los a elaborar conflitos, subjetivar o bebê e ajudá-los, os pais, a reconhecer as necessidades do bebê, ampliar a disponibilidade emocional das mães, prevenir depressão materna, ajudá-las no processo de se tornar mulher de novo, não ficar só na função materna, e também prevenir violência e desamparo dos bebês. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um caso que eu atendi na Clínica Pais Bebês, faz parte da minha tese, e que eu fui construindo com essas mães adolescentes um pouco essa função materna. Em todas as consultas, eu perguntava para elas o que é ser mãe. E essa mãe repete várias vezes. É bom e é ruim, né? Quando é filho, treinador do cara. É muita responsabilidade. Tudo é minha mãe. Mãe! Eu sei lá. Se for pra mim pra fazer com ela, eu não sei. Nervosa, quando ela chora. Quando ela chora muito, ela não pega ela numa mesa. Ela tem que acalmar ela. E com a minha mãe, sei lá, parece uma coisa. A mesma pega ela já fica. Agora tá bom. Eu só, assim, é bom pensar na minha chata. Se ela fosse chata, às vezes eu perco a paciência. Eu dou uns gritos pra ela. Ela já sente, ela chora. Só de eu olhar feio pra ela, eu chorar. Essa fase tá boa. Acho que vai melhorar mais quando ela estiver andando. E saber pedir as coisas. Enquanto ela não sabe pedir as coisas para ela, você tem conseguido entender o que ela te pede? Porque quando ela era bem pequenininha, a gente deixava feita, né? Agora tá. Agora eu sei. Mais ou menos. A fralda, o óleo, a água, ela bebe muita água. Dor de cabeça. Dor de cabeça? Assim, dor de cabeça não, assim, quando ela tá muito quente, eu sinto. Quando ela tá quente. Aí eu tomo um remédio mais quente. Precisando de banho também, que ela me pessoa muito. Eu dou banho nela umas 3 vezes por dia. Ontem eu dei 4. Que também, eu não gosto de passar alguém em cima, né? Tratar, sabe? Aí eu lavo com água morna. Como que tá sendo pra você ser mãe agora? Eu acho que tá na melhor fase. Já a Ana, ela sabe pedir as coisas. E o que você pensa, Leda, de tudo que você passou, de quando você engravidou, de quando você não queria, e agora? Agora acho que tá melhor agora, não sei. Ela vinha a filhinha que pedia a Deus.
Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho. Essa moça, ela tomou Citotec para abortar e ela engravidou na segunda transa e era super menina. E aí a bebê nasceu, não funcionou, né? E a bebê nasceu com um problema esofágico. Então ela engasgava muito e ela se assustava muito com os engasgos da bebê. Então, depois eu chamei essa história do bebê do susto, do bebê do susto, porque é uma é uma situação em que ela ficou muito culpada e durante muito tempo a bebê ainda ficou engasgando, mesmo com a mamadeira e tudo mais. Então ela brincava de assustar a bebê, ela pegava um bichinho assim, bu, bu. Aí a gente foi trabalhando com ela sobre isso, por que ela assustava, e a gente foi falando que foi um susto a gravidez, que foi um susto ela engasgar, que foi um susto na vida dela. E aí, quando a gente fez um follow-up, depois de muito tempo, eu vou passar mais um videozinho para vocês, a bebê brinca de assustar a mãe. E foi muito interessante como essa situação retornou. Então, deixa eu compartilhar de novo. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Olhem como a bebê vem bonitinha, arrumadinha, com fita no cabelo. E todas essas sessões são filmadas com autorização delas. Então, elas também vêm arrumadas. É uma situação que é muito narcisizante, né, para as mães. E aqui a gente pôde conversar da raiva, aqui o bebê do susto. Aqui é bonitinho, que é naquela última sessão e a gente canta... Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a vida! Essa cena é muito bonita porque um pouco mostra para a gente que é uma bebê que está super saudável. Você vê que ela imita, que ela acompanha. Então, a preocupação minha com essa pesquisa que eu fiz no pós-doc era justamente prevenir transtorno de desenvolvimento. E a gente conseguiu. Então, aqui, olha, ela já está grandinha e aí ela brinca de assustar. O que é isso, Lavínia? É um bicho. Você vai assustar a mamãe, é? Ai, deixa a mãe ver. Ai, que medo! Ai, que medo! É um dinossauro! Ai, socorro! Que legal, Lavínia, que agora você pode brincar de dar susto, né? Ai, Ai, bicho! É bonito, Dati. Ai, morão! o quê? Mordeu você? Ai! Feio! Feio! É isso mesmo. Toma, tapu. Muito feio, seu bicho feio! Guardar tudo! Bicho! Tá aqui o bicho! Bicho! A mamãe pegou, ó! A mamãe pegou! Guarda o bichinho. Dá o leitinho pro Esse neném. bicho! Ai, socorro! Pegar você! Vai pegar! Deixa a mãe pôr em você. O que ele vai pegar? Matou! Prendeu! Pegou! Então, eu disse que ela grita apavorada e de repente chora e eu me assusto com o seu grito e sua expressão de pânico e sigo seu olhar para ver o que ela tinha dado medo. E ela se acalma, passa a mão no pato de mentira, distingue fantasia de realidade. Isso é fantástico, vocês vão ver já, eu vou passar.
Surge a possibilidade de elaboração da situação traumática inicial, e Laura, ao se assustar agora, no aqui e agora da sessão, não fica acuada nem aprisionada pela experiência inicial do susto, do medo, e ela se aproxima e investiga o objeto que a assustou. Tem outro bicho! Um pato! Olha o cabelo dele! Nossa, que feio! Que perigo! Não, pode. Bah, você vai assustar com outro bicho? Vamos ver se ele tem medo? E é isso, gente. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Dá para eu falar mais um pouquinho, né? Então, essa história é super legal. Eu gosto dela para ilustrar um pouco a construção da função parental. E eu, então, vou falar para vocês, vou contar um caso para vocês, que eu chamo de Carol. É uma situação de pais bebês e que eu acho muito rica para contar para vocês, porque vocês vão ver muitos aspectos que estão presentes na intervenção da Clínica 0 a 3. Então, vamos lá. Eu chamei a bebê de Carol. Eu recebo um telefonema da avó de Carol de 2 meses e meio. A avó estava preocupada porque ela diz que a sua filha chora e se desespera quando ela diz que vai voltar para sua casa. Desde que a neta nasceu, ela ajuda a filha nos cuidados com a nenê. Sente-a muito insegura e um pouco deprimida e receia a retomar suas atividades, pois não confia que a filha consiga ficar sozinha com a bebê. Não entende como ela, uma profissional tão competente, se sente tão incapaz de ser mãe e está tão regredida. Combino de vê-la na mesma semana. Em geral, os atendimentos para pais bebês carregam uma urgência, como a porta de entrada de um pronto-socorro, e eu procuro oferecer o primeiro horário disponível. A mãe chega com um sorriso tímido, junto com a bebê e a avó. Peço para ela entrar com a bebê e a avó aguarda. Esse é um sinal de reconhecimento de quem é a mãe do bebê e de autorização dessa função. Ao sentarem-se, cumprimento a bebê que sorri para mim. Eu digo: estou vendo que você é uma bebê muito sorridente. A bebê reclama um pouco e, como chegaram de viagem, a mãe conversa com a Carol carinhosamente em manhês e oferece o seio. Ela mama gostoso e encontra aquele olhar apaixonado de sua mãe, próprio do campo de ilusão, como diz o Winnicott. Embora com uma fala titubeante, eu vejo que a mãe está ligada na bebê e vai identificando suas demandas. Nos intervalos da mamada, ela vai me contando sua história. Então ela me diz: Carol é um bebê muito esperado e planejado. O casal que namorou anos e estava casado há 6 escolheram a hora certa de ter o bebê. Compraram tudo o que é necessário, prepararam o quarto da bebê. O casal trabalha em uma empresa própria e até a noite anterior ao nascimento eles estavam envolvidos com as tarefas profissionais. Ela diz: trabalhei até às 22h30 e entrei em trabalho de parto às 5 da manhã. Esperava que ela fosse chegar dali a 11 dias. Não estava preparada. Não me preparei para ser mãe. Não li nada. Foi um susto. Estou assustada, com medo. Eu tenho medo de ficar sozinha com ela. A pediatra, depois de 15 dias, identificou um refluxo e medicou a bebê. Embora não me pareça que ela tenha refluxo, ela também restringiu minha alimentação. Eu digo para ela: pois é, ser mãe demora para aprender. O bebê nasce e vai nos ensinando. Levou tanto tempo para você ser publicitária. Para ser mãe também demora. E durante a vida, o bebê vai crescendo e vamos descobrindo mais coisas.
Ela me olha surpresa e, com toda a sua fragilidade, diz: Eu estava tocando 2 empresas e agora não consigo fazer nada. Continuo ajudando um pouco meu pai e meu marido, mas muito pouco. Eu sempre fui uma planilha de Excel, tudo planejado, e agora vejo, vejo que para ela não existe licença maternidade, e isso a sobrecarrega nesse momento novo. Digo algo como ela ser muito exigente e responsável, e que talvez seja muito mais fácil ser profissional do que se ver nesse mundo desconhecido de um bebê e uma mãe bebê que está querendo nascer. Enquanto ela fala de suas emoções com a chegada do bebê, Carol vai reclamando e a mãe conversa com ela. Tem um pum aí? A bebê faz um cocô e vou amplificando essa conversa com a bebê e comemorando juntos sua competência de fazer um super cocô. O cocô vaza e vou chamar a avó, com todos os apetrechos de troca. A mãe continua a conversar comigo, enquanto a avó troca. A avó, muito delicada, vai arrumando as coisas sobre o meu divã e para fazer a troca, e a mãe vai assinalando que bode colocar, que saco pegar para colocar a fralda suja. E vejo que a avó não ocupa e não usurpa o lugar da mãe. Também percebo como a mãe reconhece os movimentos da bebê, suas necessidades e como cuidar adequadamente. Digo para ela que, apesar dela me dizer que se sente insegura, ela já conhece muitas coisas de sua filhinha, pois é importante amplificar as competências maternas. É muito importante a gente narcisizar a mãe. Ela se queixa que o pai é ótimo, calmo, brinca com a bebê, e ela não sabe ser assim. Que ele cuida à noite, mas que ela se preocupa porque ele tem que trabalhar no dia seguinte. Eu digo que o pai não precisa ser boa mãe, e isso torna tudo mais fácil para ele. Mas ele está lá para dar suporte para ela ser mãe. Ela ri. Não sei por que fico com tanto medo, meu coração dispara, principalmente às 6 da tarde. Então fomos conversando da importância de uma rede de apoio, do susto de ter um bebê que depende dos cuidados dela e de como ela podia contar com seu companheiro. 15 dias depois, ela volta com o marido, a avó e a bebê. Entramos novamente sem a avó e ela relata que começou a se sentir mais segura. Veio uma funcionária para ajudá-la com a bebê e ela se sente inútil muitas vezes. O pai tem dormido com a bebê, pois ficam preocupados com o refluxo. E o pai me diz que é para ela dormir sossegada, porque quando eu fico com a bebê, ela relaxa. Ele diz que ela é muito perfeccionista. Ele diz, ela é um Excel e que ela precisa aprender a usar outros programas. Aí ela brinca que está aprendendo a usar o Word. Eu falo da importância deles ficarem os 3 juntos para constituir a familhinha deles. O pai agradece, pois sente que tem sempre a avó no meio deles e isso é muito difícil. E também que a bebê está bem e cada um pode dormir na sua cama. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu acho que a gente pode compartilhar agora experiências de vocês, trocar, temos aí um pouco de tempo para isso. Muito bom te ouvir, Maria Cecília. Tantas Bom, contribuições, né? E eu estava tentando ler ali no chat, já tinha muitos agradecimentos. é? Que Mas eu legal. quero também que vocês possam não só escrever, mas levantar a mão e a gente poder, né, conversar com a Maria Cecília. Primeira coisa assim que eu queria comentar contigo, né? Eu sou da equipe da Horizontes, mas eu fiz a minha formação na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e fiz a formação, né, para infantil e de adolescentes. E nós não temos essa clínica de bebês assim. Então, para mim,
Achei muito interessante tu ter esse espaço já na sociedade, né? Que acho que São Paulo está adiantado em relação ao Sul nesse sentido, tá? E, e tu traz conceitos assim de muitos autores que a gente, os mais conhecidos e alguns que gostei tanto daquele conceito da transparência psíquica, né? Que eu acho que é onde a gente vai poder fazer uma intervenção e se conectar com o casal, né? Porque eu acho que tu destaca muito que o casal é a clínica da parentalidade, Uhum. independente se é um casal hétero ou homo, né? Isso. E, enfim, mas fui fazendo várias anotações e enquanto não tenho uma mãozinha, eu vou ler o que está aqui no chat, né, para ir aquecendo, assim. Tem uma colega, Dani Boscoli, que está participando dos seminários na França, então ela está acordando de madrugada, eu sei, porque começava às 4 da manhã. Então ela diz que está com a câmera fechada porque está muito cansada, mas agradece muito e queria muito te ouvir. A Denise coloca que muitas vezes o regime de livre demanda acaba se prolongando por meses a fio, dificultando a separação e o desenvolvimento da criança. Não sei se aqui ela está se referindo quando tu fala da amamentação, por exemplo, né? Isso. A Talvez. amamentação de demanda, sim, isso aí. Uhum. E é Depois, a Lucilene Barros coloca que a naturalização do trabalho de cuidado da mulher também leva à culpabilização e aumenta a cobrança, nesse sentido de seguir essas orientações. A Ananda diz: que maravilhoso te ouvir na clínica novamente. Quero escutar novamente esse conteúdo tão rico. Acho que eu não coloquei no início. Está sendo gravado, né? Vocês podem ter acesso no YouTube da clínica daqui uma semana, 10 dias, tá? A Lisandra coloca que pergunta, né, a especialização em técnica de intervenção precoce pais-bebê no CEAPIA e no IT. Por tá falando enquanto que existe, são que tem. são duas instituições aqui do Sul, o CEAPIA e o IT. Não, essa clínica é antiga. O Lebovici, quando eu fiz o curso em 98, foi junto com o Salvador Célia, que já fazia um monte de coisa aí, né? Então já tem. A nossa clínica, a gente começou em 2000, tem 25 anos já, a nossa clínica Pais e Bebês. A gente tem que fazer uma festa, hein, Haddad? Temos que, hein, Andresa? Vamos fazer um evento aqui em São Paulo para comemorar. Nem tinha me dado conta que já faz 25 anos. Nossa, Tem bastante trabalho. Aqui a sociedade demora para absorver tudo isso, né? As sociedades em geral, né? Demora um tempo. No curso de formação de criança e adolescente, que é uma formação integrada na sociedade, a uhum. gente tem ampliado, né? No curso de técnica e nos cursos de psicopatologia também os indicadores de risco precocíssimos. Então, a gente vai ampliando, mas é mais recente, digamos assim, do que a nossa clínica 0 a 3. Eu fiz CEAPIA, né, antes de fazer a sociedade. Então, copiando um pouco o modelo da Tavistock, a observação de bebês é uma exigência da formação, mas a clínica de bebês nós não tivemos aqui, né? Assim como tu descreve. Mas também tem um trabalho do teu doutorado, né, Maria Cecília? Sim, essa pesquisa com essas mães adolescentes
Estão todas publicadas nesse último livro, que chama A Construção da Parentalidade, onde eu descrevo todos esses conceitos, tudo isso que eu falei para vocês. Dá para vocês terem acesso também, né? Uhum, uhum. Oi, Zi. Eu vi que a Luciana também está aí, mas você põe o nome de Maria, Lu? Não dá para saber que é você. Tem uma pessoa que faz um comentário, a Denise, sou fonoaudióloga e recebo famílias que trazem dificuldades para o início da introdução alimentar e referem que aos 6, 7 meses o bebê ainda está na livre demanda. Na sua visão, há relação entre os fatos? Ah, com certeza. O que quer dizer em SM? Pois Denise, eu não sei. fala com Livre a demanda gente. em SM. Oi, Quem oi, é? oi, sou eu que estou perguntando. É, em seio materno. Ah, Não, sei. Ah, sei uma tá. então eu sou fonoaudióloga, né? Como eu digo, Denise. Prazer estar aqui com você. Eu estou fazendo formação no SEDES, eu já te vi algumas vezes ali. E aí a minha pergunta é sobre isso, né? Que essas famílias trazem essa dificuldade da criança na aceitação da introdução alimentar, e geralmente eles vêm com a dúvida de que tem algum problema, né, na parte motora, na parte que a criança não consegue se alimentar. E a grande maioria não tem dificuldade nenhuma. É realmente, aí quando eu vou investigar, são pais que ainda mantêm a livre demanda no seio materno. E daí eu queria ouvir como é que quais são Então, suas olha, dicas para lidar com isso? a introdução alimentar vem junto, geralmente, né, vem junto com essa coisa da introdução do terceiro, né? A introdução do o pai, né? A gente pode chamar do pai, mas é o terceiro alimento também está muito relacionado com a entrada do terceiro. Se a criança está num vínculo simbiótico total e não fez uma separação, ela ainda está no um, não está no um, não está nem no dois. Por isso que quando a gente começa a introduzir, sei lá, a fruta, alguma coisa que começa, né, e que a mãe também consegue botar rotina, né, na amamentação, com horários, etc., isso vai estabelecendo a separação. E aí passa a ser dois. Ela começa a perceber que a mamãe vai e volta, que a mamãe não é só o seio, que a mamãe transita. Então, eu acho que a introdução do alimento pode vir com um complicante à medida que isso não se deu para e passo, né? Então, para que o bebê vai ter que mastigar, vai ter que deglutir, etc., se ele tem um peito que é muito mais fácil? Então, não é que ele não tenha capacidade, né? Porque a musculatura com a amamentação é toda desenvolvida, está toda pronta para mastigar, diferente de bebê que toma mamadeira naquele bico bem furado e largo, né? Aí dificulta muito ela desenvolver toda a musculatura. Agora, eu acho que a gente pode correlacionar, não pode afirmar, porque pode ter outros complicômetros no meio do vínculo e da relação. Mas é uma boa hipótese, Denise. É uma boa hipótese. E é importante até falar, os pediatras fazem muito esse tipo de orientação, né? O bebê fez 6 meses, ele tem que comer. E nem sempre ele está pronto, né, para a introdução alimentar, porque ele fez 6 meses, né? Então, isso que eu vejo, às vezes, não é Mas, porque fez 6 meses e já está então, pronto. de uma certa forma, tem que ser introduzido antes, né? Toda a questão do horário, de ir espaçando as mamadas, etc., né? Uhum, tá joia. Obrigada. Nada. Qual os prejuízos? Eu não conheço esse lugar que está escrito aqui, IBCP. Uhum. Dani, o que quer dizer IBCP? Não, não sei.
Alguém conhece BCP? A Dani que escreveu. Dani, fala, Dani. Deixa eu falar aqui, vocês estão escutando? Oh, Sim. Tá. É Instituto Brasileiro de Ciência e Psicanálise. É porque eu perguntei, porque lá tem, né, o curso de psicoembriólogo. Então, ele trata esse bebê desde o ventre, desde as mamães tentantes e depois também na concepção. Então, eles tratam, vão cuidando da psique do bebê e da mãe ao mesmo tempo, né, para que os traumas não venham atingir esse bebê. A mamãe não pode fazer a terapia, não pode fazer a análise. Então, eles fazem uma elaboração para que esse inconsciente venha assim, não venha se manifestar tanto os sintomas, venha fazer um equilíbrio até passar a gestação. Aí, assim, tem um período ainda da mamada, depois eles começam a trabalhar, sim, os conflitos da mãe. Mas para que os conflitos geracionais não passem para o bebê, eles vão fazendo esse trabalho com o bebê, vão fazendo ressignificação. Eu estudei algumas coisas com eles lá. Eu não fiz totalmente, né, o curso total, mas eu fui fazendo bastante aulas com eles, né, e é muito bacana. Por isso que eu te perguntei, que você disse da clínica, né, do bebê e de 0 a 3 anos. Essa clínica lá é de 0 a 3 anos que eles trabalham. É muito bom mesmo. não conheço, não, Dani. Bom, mas a Helenice está perguntando quais os prejuízos que uma criança poderá ter se a mãe ampliar ou prolongar por mais de 2 anos a mamada. Então, olha, uma coisa é livre demanda, outra coisa é a amamentação até 2 anos. Quando a mãe não usa o seio para acalmar o bebê, para fazer dormir, usa o seio como uma alimentação, é totalmente diferente de livre demanda. Porque, na verdade, muitas vezes as mães usam o seio para acalmar o bebê em todas as horas, para fazer dormir no seio. Então, o bebê não vive a separação. Então, em geral, quando eu oriento os pais para desmamar, eu falo para começar, pode dar de mamar. Então, dá de mamar antes de dormir com a luz acesa, tudo aceso. Aí fala, agora nós vamos nanar. Mamou e ela vai cantar, vai fazer carinho, vai acalmar o bebê e ele vai dormir. Então, quando a mãe faz isso, estou dando um exemplo, tá, gente? Ela promove uma separação, porque aí é o seio alimentou e a mamãe vai pôr para dormir. Quando o seio começa a virar saída para tudo, né? Começa a virar solução para tudo, não há diferenciação entre o bebê e o seio. A mãe vira o seio, e isso dificulta o processo de simbolização, diferenciação, separação. Então, é por isso que porque, assim, também eu acho que quando o bebê tem dente, né, ele pode machucar o seio, ele pode morder, ele pode. Então, é o momento do bebê já começar a comer. Mas há bebês que, por exemplo, eu tive um bebê que eu acompanhei por muito tempo que tinha alergia à proteína do leite. Então, ele tinha diarreias, ele tinha uma série de dificuldades de nutrição, de crescer, de engordar. Então, o leite materno tinha uma função muito importante, além de alimentar, tinha também toda a questão da imunidade que a mãe passava para o bebê. Então, a gente tem que olhar caso a caso que sentido tem, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa mãe, que ela tinha que desmamar, porque como que ia ser se ela precisasse viajar, se ela precisasse se separar do bebê. E por coincidência, né, o pai dela ficou doente, ela precisou se separar do bebê, porque o pai estava em outro estado, e ela teve que ir correndo, e depois o pai também faleceu, ela também teve que se separar do bebê, e ela entendeu a importância do bebê poder se alimentar de outras coisas. E assim foi se dando o desmame a partir também da elaboração dela e da percepção que o bebê tinha recursos para continuar crescendo e se desenvolvendo. Ele tinha mais de 2 anos. Então, eu acho que cada caso é um caso, cada situação a gente tem que entender. Mas quando o bebê chega para a gente com dificuldades, às vezes, de linguagem, dificuldade de dormir, dificuldade de adaptação na escola,
dificuldade de introdução alimentar, como a Denise estava falando. Então, a gente tem que entender que talvez essa amamentação está tendo uma outra função. E, geralmente, a função é de acalentar a mãe. É a mãe, muitas vezes, que não consegue se separar, que não consegue reconhecer um bebê grande, capaz. É a mãe que usa a amamentação também como uma experiência erotizada, sexualizada, sensorializada, não sei como a gente pode usar essa expressão, mas ela acaba usando o bebê um pouco como o falo, né? O falo da mãe. Então, a gente tem que entender, tem muitas hipóteses que podem estar no meio de tudo isso, né? De toda essa questão. Não dá para a gente julgar ou falar que tem uma resposta única, né? Uhum. A Andressa levantou a mão. Fala, Andressa. Está sem som, não estou te ouvindo. Será que é? Ah, é o fone. Não estou ouvindo ainda, vamos ver. Ela vai ligar, ela está ligando, peraí. Agora com o fone dá para ouvir? Deu. Então, Cecília, uma satisfação te ouvir. Obrigada por compartilhar com a gente da tua experiência. Eu gostaria. Você está me ouvindo? Tá ótimo. Tá. Eu gostaria de ver um pouquinho contigo, assim, que você pudesse compartilhar conosco. Como é que é essa questão da clínica da parentalidade em relação, à idade do bebê, da criança, porque algumas famílias não chegam para a gente tão cedo, né? Enquanto eles ainda são bebês, assim, novinhos, a gente vê que algumas questões, assim, vão se estendendo, né? Ao longo da vida da criança. Então, em situações onde uma criança não chega tão cedo e se estabelece todo um campo, né, com tudo isso ainda presente, como é que você costuma encaminhar essas situações? Se trabalha com a criança, com os pais juntos, orientação de pais, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Olha, primeiro, sempre eu converso muito com os pais. Eu colho muito a história, eu colho a história deles com os próprios pais, a história daquela criança, da chegada da criança, como escolher o nome, com que aquela criança se parece, se eles são capazes de observar em que situação que aquele sintoma aparece, que eles estão descrevendo. Eu também converso muito com os pais para ver se eles têm empatia com o sofrimento da criança, né? Se eles têm noção de quanto a criança sofre, ou se é só para delegar ou resolver o problema, sabe? Assim, delegar para a gente ou resolver a situação. E sempre, hoje em dia, com criança, com adolescente, com bebê, eu faço uma observação lúdica, com todo mundo na sala. Sempre eu observo como eles brincam juntos. Eu ponho um jogo só, dependendo da idade, eu ponho um com mais dificuldade, com menos dificuldade, com mais casinha, com mais panelinha, ou com menos, sei lá, coisas. Mas é uma coisa só, não ponho um monte de opções. E geralmente também não ponho coisa gráfica, para não dividir a família, para ficar todo mundo em torno de algo, como se fosse um útero, assim, né? E aí eu observo, porque muitas vezes tem um irmão que faz bullying com o outro, muitas vezes os pais atropelam a criança e não vão sintônicos, falta sintonia entre a demanda da criança e dos pais. Ai, não sei, Andressa, tem tanta coisa que eu observo, por isso que eu falei que a observação de bebês é importante, sabe? Eu observo e brinco junto, eu ajudo se precisa, mas eu não intervenho. Eu estou ali à disposição, observando como eles estão vendo. E daí eu vejo a criança que eles falaram que era o sintoma, né? Assim, aí eu faço uma avaliação com observação lúdica, tudo,
e depois eu converso com os pais. Se a questão está mais na parentalidade, eu vou trabalhar com eles mais vezes. Agora, por exemplo, que eu vi essa menininha que eu falei que eu achava que não tinha nada, eu propus para a mãe voltar em agosto e eu brincar com as duas, para eu entender mais onde que está, porque a mãe falou que ela é totalmente diferente da menina. E talvez a mãe não consiga ser sintônica com a menina. É uma hipótese, né? Então eu vou brincar com elas, porque a menininha saiu da última sessão e falou assim: eu quero voltar, pode voltar hoje à tarde? Ela foi de manhã, ela queria voltar à tarde. Eu achei que era um pouco, sei lá, fiquei com dó, bem assim, fiquei com dó de não ver mais a menininha e não recebê-la. Então, vou recebê-la de novo, assim, um pouco, porque ela não tem nenhuma questão. Eu quero ver se ajudo o vínculo das duas deslanchar, porque ela faz um desenho para mim que ela acha um tesouro na praia cheia de moedas de chocolate. Então, é uma menina que tem um potencial incrível e alguma coisa está acontecendo que, que não tem essa sintonia afetiva em casa. Então, agora, se a criança precisa de análise, eu vejo que a criança precisa de uma ajuda, eu sigo conversando com os pais. Os pais fazem parte do meu setting de criança, de adolescente não, mas de criança eles fazem parte. Então, eu sigo conversando com os pais pelo menos uma vez por mês e sigo ajudando. Se a criança é pequenininha, porque a gente aqui em São Paulo recebe pequenininhos, viu, Andressa? Aqui a gente já, não sei se é porque a gente difunde tanto essa clínica, então, se a criança é pequenininha e tem muito risco, eu atendo a criança e atendo os pais também semanalmente. Eu vou fazendo um trabalho conjunto sempre. Então, eu adoro trabalhar com os pais. Agora, uma coisa que eu não falei, para a gente trabalhar com os pais, a gente tem que ter muito bem resolvido a nossa relação com os nossos pais. A gente tem que ter perdoado os nossos pais. E a gente tem que ser grato aos nossos pais por ter nos dado a vida. Se a gente não tem isso bem elaborado, a gente não consegue trabalhar bem com os pais. E a gente tem que amar os nossos pais que estão ali com a gente. Podem ser difíceis, podem ser ranhetas, podem ser agressivos, podem ser. Mas a gente tem que achar um canal de empatia com eles para dar liga. Se não tiver uma boa aliança terapêutica, eu acho difícil atender os pais e acompanhar o trabalho. Não adianta a gente tomar a criança e não cuidar dos pais. A gente tem que se dar bem com eles e com a criança e cuidar deles também. Não sei se eu te respondi, Andressa, uma pergunta Sim. grande. Sim, dá para ir longe, né? Mas obrigada, Cecília. Eu tenho trabalhado assim também, e acho uma maneira rica de trabalhar e diferente, mas eu vejo que ainda pelo menos aqui em Curitiba, alguma coisa nova, sabe? E talvez assim, não seja uma abordagem que todos os analistas usem, né? Ainda com essa proximidade. Acho que isso foi se transformando também, né, ao longo da história psicanalítica, né? Esses pais no campo. Sim, sim, foi transformando bem, porque antes era um tabu, né? Tinha que mandar os pais para outro analista. Obrigada, Cecília. Gabriela? Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, tudo. Cecília, obrigada, assim, pela sua fala. Acho que muita coisa para poder pensar. Mas eu vou pegar um pouco de carona na pergunta da Andresa, porque eu fiquei pensando numa coisa que é uma dúvida minha mesmo, assim, né? Quando chegam crianças pequenas para atendimento, eu fico titubeando um pouco se a gente começa essas entrevistas com essa criança participando ou não, né? Quando ela chega para o consultório, os pais, né, normalmente vêm falando de um sintoma, de algo que eles observam ali da criança, e eu sempre eu chamo, né, numa primeira conversa essa criança, ou eu começo com as entrevistas só com os pais,
Acho que essa é uma coisa que eu queria trazer, assim, que Não, eu fico mas com um pouco. depende da idade, Gabriela. Se é bebezinho, vem junto, como a Carol que eu contei para vocês. E como É, a menina também que eu mostrei para vocês, que é a eu chamei, eu esqueci o nome que eu dei para ela, mas a minha bebezinha eu chamei de Laura. uhum. Eu trabalhei junto sempre, mas se não, a gente tem que, porque também tem que escutar os pais, né? Na Clínica 0 a 3 a gente recebe a família toda desde o começo, Uhum. mas são todos bebezinhos, são todos bem pequenininhos. Mas fala, termina a sua fala, desculpa que eu te cortei. Imagina, não, eu acho que é um pouco isso, assim. E aí eu tô pensando até nas crianças um pouco maiores, 4, 5, enfim, é, porque eu sempre chamo todo mundo, né? Eu sempre faço uma primeira conversa, na verdade, com a criança e com a família, normalmente. Depois eu chamo em separado, né? Entendendo que, eu vou precisar fazer mais entrevistas com essa família, entendendo um pouco da visão dos pais, e também vou vendo essa criança depois separadamente. E aí, acho que só para trazer um pouco de complemento do que eu queria perguntar, é como que você enxerga e entende essa questão da orientação e educação parental hoje? Que tem muitos profissionais, né, entrando nesse lugar da orientação e educação parental, são, claro, ofícios diferentes, mas eu às vezes fico pensando o quanto esses pais procuram, né, a orientação parental e a educação parental como algo que vai ser rápido, né? E às vezes não dá para ser rápido, né? Às vezes tem uma Mas continuidade ali de trabalho. é um trabalho de tarefa, de protocolo, de informação. Eu não sei, eu acho que o trabalho com pais, que chamam de orientação parental e tal, o trabalho com pais, eu não gosto, eu prefiro construção da parentalidade, construção da função parental. Orientação, parece que a gente vai dar normas, né? Eu acho que a gente tem que ter um baita de um vínculo e para poder colher a história e para ser devagarzinho e de passo a passo. Agora, eu me lembrei da Marisa Mélega, que tem vários trabalhos publicados, que ela faz todo o trabalho de avaliação conjunta pais-criança, de qualquer idade, né? Então, ela trabalha sempre junto. E eu acho que funciona também muito bem. Como você falou, que você recebe primeiro todo mundo e depois você vai montando o set. É que, para mim, muitas vezes os pais me procuram e eu não sei se é para criança, entendeu? Às vezes eles pedem ajuda para conversar e às vezes a conversa, uma conversa, duas conversas, resolve a questão deles. Então eu sempre recebo eles porque eu quero entender o que eles querem. Na verdade é isso, mas isso não impede de fazer do jeito que você falou. Haddad? Fechou o microfone. Ô, Cecília, muito bom te escutar. Eu acho que, assim, dá para a gente pensar, pelo que você está falando, Cecília, que cada caso é um caso, não existem regras, assim, muito rígidas. Depende de como você também vai sentindo, assim. Se os pais falam, "Eu posso trazer ele, né? Eu gostaria de trazer o filho no primeiro encontro, para você ver se eles estão muito angustiados, às vezes a gente recebe com o filho, às vezes eles querem conversar e a gente também abre para conversar com eles. Eu pensei assim em falar um pouco de um caso de uma menina de 2 anos e 9 meses que ela veio porque estava com dificuldades de engolir a comida, mastigava, mastigava e não conseguia engolir. E não conseguia, não engolia, cuspia. E ela estava tendo outros problemas, assim,
como ela chorava para ir para a escola, falava que estava com dor de cabeça, muitas vezes precisavam chamar a mãe, ela pedia porque queria ficar com a mãe. E eu percebi, assim, a dificuldade da criança e os pais colocaram que ela começou a ter esses problemas, assim, que começaram a introduzir a alimentação sólida e tal. E eu fiquei vendo que a dificuldade dela, assim, no decorrer do tanto de trabalho que eu tive, eu acompanhei às vezes os pais numa conversa. Eu acho legal você falar, não é orientação, tem a ver, tem que construir um vínculo, é uma construção, ajudar na construção de parentalidade. Assim, às vezes a gente precisa mesmo fazer uma coisa dessa. Eu percebia que, assim, desde o início havia essa dificuldade, Cecília, com a mãe de se separar da criança. A menina era considerada assim como um bem maior da família, tudo perfeito. Assim, a menina era muito linda, menina, assim, muito bonita. E os pais, e ela era toda meiga, né? E eu sentia assim que havia um sofrimento na mãe de ver a menina crescendo, né? E às vezes, como você disse, as dificuldades nem são tanto da criança, que a criança às vezes quer crescer, mas fica sentindo também a aflição dos pais com o crescimento e às vezes É, dificulta. Então, isso, eu isso, isso me fez lembrar da Diana Williams, né? Que ela fala que quando os pais têm conflitos muito grandes, graves, psíquicos, a criança acaba sendo o receptáculo das projeções parentais, é, né? E provavelmente essa menina não estava engolindo alguma coisa, né? Tava... sim, Também lembrei da Genevieve Hag, que fala da boca como o teatro da boca como porta de entrada. Então, alguma coisa ali estava interferindo, né? aham, Bom, e a sim. gente tem que trabalhar com os pais, nem sempre a gente descobre isso tão facilmente, né? Numa conversa É, só. E tem uma muita. questão assim, Maria Cecília, às vezes eu gosto de ver a voz também, Uhum. né? Que eu acho que enriquece tanto, mas enfim, eu achei tão bonito que tu colocasse daquele bebê que foi concebido numa música, né? Ah, sim. Por aquela mãe. E aí eu fiquei pensando assim que esse bebê ele já nasce muito Além, antes. Então, além. o exemplo que tu dissesse assim da mãe que o bebê nasceu 11 dias antes e ela disse: "Ah, eu não estava preparada". Eu digo: "Bom, mas o bebê já estava ali, né? 9 meses Uhum. já". Então, né? A gente tem que estar assim tão atento, né, a tudo que surge e essa interação que a gente vai tendo, né? Eu às vezes comento um exemplo. O bebê, eu engravidei observando o bebê, né? Quando eu fazia CEAPIA. E foi Sei. muito bonito porque a mãe da minha bebê, né, era uma menina, me olhou e disse assim: Tu tá grávida. Uhum. Olha a percepção, eu não tinha barriga ainda. Eu tinha descoberto há 10 dias. Eu queria, enfim. Tu tá olhando diferente pro meu bebê. Então, nós estávamos super conectadas, né? Hoje, meu Sim. bebê tem 33 anos, o bebê da observação, e a minha filha tem 32. Mas foi muito bonito, assim, aquela experiência. E acho que tudo que tu nos traz, assim, né, da tua experiência, enriquece muito, nos faz pensar muito, né, nessa clínica e a gente poder interferir, enfim, cada vez mais cedo, né, como a Liz estava colocando a Lívia, né? Eu acho, colocando antes aqui no sul.
a gente divulga, mas eu vejo que em São Paulo esse trabalho está mais adiantado, né? Assim, essa clínica de Não, 0 a porque, 3. sabe, tem uma coisa que também a gente podia encerrar com essa ideia, Hum, que é de puericultura emocional. A doutora Marilise Silveira, que era uma das pessoas psiquiatras, coordenadoras da clínica de bebês da Unifesp, que escreveu sobre isso, eu aprendi com ela, que é uma coisa da gente ir acompanhando os pais para e passo. Né? Essa semana, uma mãe de uma menina de 16 anos, que eu conheci quando ela tinha 1 aninho, me procurou porque a menina vai fazer o intercâmbio em Londres. E ela estava muito angustiada. Será que eu estou certa? Será que eu posso deixar? Vai acontecer alguma coisa? Tá tudo bem? Parará. E eu e eu conversei com ela um pouco para ajudá-la nesse momento de separação internacional, vamos dizer assim. uhum. Então, eu acho isso super importante, que a gente possa também fazer um trabalho que a gente esteja disponível para acompanhar o desenvolvimento emocional da criança e ajudar os pais nos momentos de ritual de passagem, de mudanças, de desenvolvimento, etc. Eu acho que é bem interessante. A gente vai construindo esse lugar, né, ao longo do Uhum. trabalho da gente. E tinha Tem uma. muitos agradecimentos, né, Maria Cecília? Aqui no chat eu até me perdi aqui na leitura, mas te agradecendo e, bom, tem assim algumas perguntas do tipo, quando o pai não comparece, né, fazendo corte, o pai que não vai no atendimento, depois tem uma pessoa que pergunta, bom, tem muitos elogios, tem uma pessoa que pergunta sobre a questão do uso das telas, se tem aparecido muito na tua clínica, eu acho que tem aparecido na clínica de A todos, né? questão das telas é outra conversa, tem que fazer É uma. outra reunião, né? E a questão do pai, é importante o pai participar, mas às vezes a gente tem que esperar o tempo do pai, né? Ver se ele o pai hoje em dia também tem uma coisa dessa tirania materna que a bronca do pai, o jeito do pai exercer a função paterna é muito castrada pela mulher. Então, muitas vezes a gente tem que fortificar o pai naquilo que ele está falando, naquilo que ele está trazendo, né? E dar um lugar para ele a partir da conversa. Mas isso também dá outra conversa. A função paterna hoje Pois é. também é outra. Mas maravilhoso te ouvir, Cecília. Bom, já são 20 para as 10, né? Também acho que, como vários escreveram assim, ficariam te ouvindo e perguntando, e essa Também. troca é muito rica, Eu mas. também falando com vocês. E a gente tem que ter um corte, né, para poder descansar e seguir o nosso ofício, né, que exige muita sensibilidade. Achei também super importante o que tu falasse, assim, de como a gente tem que estar com questões resolvidas, né, com os nossos pais para poder trabalhar melhor e estar mais disponível e mais sensível a toda essa escuta e observação que a gente tem que fazer. Muito obrigada, Maria Obrigada a Cecília, vocês. e obrigada à presença de todos. Domingo nós vamos conversar com a Lia Batista, vai ser domingo às 18 horas, tá? E quem tem se inscrito pelo Simpla tem recebido, né? E semana que vem nós vamos conversar com a Marilza. Muito bom. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela Boa presença noite. de todos. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, Maria Obrigada, Cecília. tchau. Cecília. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Boa noite.